Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bateu, hein? Mais de 1,5 gol na partida, vitória ou empate, né? Do Flamengo. Eu falei para vocês, lembrando de jogar com a responsabilidade que é para maior de 18 anos, é diversão, não é investimento. Bateu bonito, né? E eu falei também para o Cruzeiro empatar, perder ou empatar, tá? Era vitória do Corinthians ou empate. Eu tinha feito essa odd aí, né? E também mais de 1,5 gol na partida, 1-1, bateu bonito. Todas as nossas duas dicas bateram, ainda fiz uma múltipla juntando as duas, bateu perfeita. Cara, espetacular, cara. Fico muito feliz. Lembrando de jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos, de diversão não é investimento. E a gente chega aqui com o oferecimento da Vivi Homes Orlando. No final do vídeo, cara, vou deixar aqui para você acompanhar a casa espetacular, a casa que ela, cara, é vacation home, né? Casa de férias. Você pode ganhar dinheiro, investir em Orlando, né? Não é para ficar rico, mas é você investir em dólar, dolarizar o seu patrimônio. Você pode fazer isso com a Vivi, @Vivi Homes Orlando. Chama ela e avisa que veio pelo Paparazzo, que você vai ter, cara, vantagens na hora do fechamento da sua compra, tá? Além disso, também a gente tem aí como emagrecer com saúde, com o programa Mais Slim, dá mais cabelo. Tudo no comentário fixado. Eu tenho uma notícia importante antes da gente trazer Zona Mista, o Arrascaeta falando sobre o negócio do De La Cruz com o médico, o Léo Ortiz chegando carregado de pizza, come... cara comendo pizza pra caramba depois do jogo, falando com a imprensa. Cara, ó, a gente tem a entrevista do Felipe Luiz também, falando da importância, cara, que ele não esperava que o Vinha ia acabar com o jogo, ele falando sobre o Wesley, falando sobre tudo, né, o Felipe Luiz. Foi importante, né, cara? A gente vai acompanhar a Zona Mista coletiva. Foi importante a gente ver o abraço do Pedro no Felipe Luiz após na hora que ele sai do jogo, mostrando que a treta acabou tudo, não tem mais treta. O Runco já foi embora, o cara que fez essa última polêmica da semana aí, e o Arrascaeta falou sobre isso. A gente vai acompanhar aqui. Agora, eu só preciso falar para você que o Flamengo está anunciando a qualquer momento a contratação do Emerson Royal. Está muito perto de fechar negócio. Ainda logo de manhã o Flamengo já deve estar fechando negócio com o Emerson Royal, lateral direito, jogador de seleção brasileira, 26 anos, estava no Milan. O Flamengo está contratando ele junto ao Milan e atravessou o negócio do Besiktas. O jogador escolheu, aceitou a proposta do Flamengo, aceitou vir para o Brasil, vir para o Rio de Janeiro, quer jogar no Flamengo para estar mais perto da seleção brasileira, quer realizar esse sonho, e então ele está disposto a jogar no Flamengo, aceitou a proposta, e agora o Flamengo já está em momento avançado de negociação com o Milan para fechar a contratação do Emerson Royal. Não se sabe ainda se vai ser empréstimo com obrigação de compra, opção de compra. O que se sabe é que o valor da compra que o Flamengo deve ter que fazer, não sei se como opção ou obrigação, a gente está aguardando aí para trazer informações para vocês logo pela manhã. É provável que seja entre 10 e 12 milhões de euros, tá? 10 mais 2 por metas, algo nesse sentido. Lembrando que no Besiktas ele seria emprestado com opção de compra, mas para vir para o Brasil o Milan vai querer exigir, ainda mais sabendo que o Flamengo acabou de vender o Wesley, então sempre tem essas exigências quando se trata do Flamengo. O Flamengo, os caras sempre querem pegar o máximo que podem, né? Mas a gente sabe que o Flamengo vai estar lucrando de qualquer forma muito, né, com a venda do Wesley, vai gastar alguma coisa parcelado no Emerson Royal, vai também gastar com luvas no Saul e ainda ter o Carrascal que o Flamengo está contratando, mas no geral, Alcaraz, Fabrício Bruno, foram tantas vendas. O Flamengo vai passar de 670 milhões de reais em vendas, ainda tem mais outras possibilidades, né? E o Flamengo ainda vai contratar mais. Eu cravo para vocês, além do Emerson Royal, que deve fechar daqui a pouquinho, o Flamengo ainda vai contratar muito mais. Do Wesley, né? Despedido do menino já. Queria que você falasse sobre a importância dessa vitória. Sim, muito, porque a gente, se quer brigar pelo título, sabemos que era muito importante vencer aqui. Acredito que foram mais de 20 anos que o Flamengo não vencia aqui, então era mais um objetivo que a gente tinha pela frente. Feliz por isso, porque fizemos um jogo
é muito difícil. Acreditamos até o fim e saímos com a vitória vencedores. Nosso time foi a vice-liderança a um ponto do Cruzeiro e virou a partida, que é sempre muito difícil num campeonato tão equilibrado. Sim, com certeza. Como você falou, muito tempo que a gente não conseguiu uma vitória aqui. Esse grupo é a primeira, assim que feliz por isso. A gente começou o jogo tomando um gol no início do segundo tempo, que não pode acontecer, mas mantivemos a calma, a frieza para tentar virar o jogo, que é o mais importante. A força desse elenco, todo mundo se doando para que isso aconteça. Rasca, em relação ao De La Cruz, que você até postou hoje em solidariedade a ele, você chegou a conversar com ele? Claro, ele não está aqui. Como é que foi para você toda essa polêmica que aconteceu hoje? Como falei agora, independentemente de quem for, se for De La Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Assim que bueno, a única coisa que eu posso falar é que, como fiz com ele, vou fazer com todos os meus companheiros, porque eu quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partida. Arrasca, desde que você chegou no Flamengo, lá em 2019, o Flamengo nunca tinha vencido o Red Bull Bragantino aqui. São sempre jogos muito complicados, muito físico, muito difícil. Queria que você falasse a importância, assim, a nível de grupo, uma vitória como essa. O Flamengo agora está a um ponto do Cruzeiro, tem um jogo a menos. Se vencer essa partida, volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse o quão foi importante essa vitória até para a sequência, que tem 2 jogos agora contra o Galo, um pelo Brasileiro e o outro pela Copa do Brasil. Sim, sabíamos que ia ser um jogo muito pegado, muito físico, porque o time deles imprime muita intensidade aqui dentro, pela qualidade de jogador que tem. Tivemos a calma quando tomamos o gol para virar o jogo, assim que essa vitória ainda nos dá mais crédito para continuar trabalhando do mesmo jeito e ir jogo a jogo, que o Brasileirão é muito longo, mas essas vitórias aqui com certeza dão uma força extra. Arrasca, no jogo contra o Fluminense, o Flamengo conseguiu a vitória também numa jogada de bola parada. Dessa vez, hoje também você participativo nessa jogada para sair o gol de empate e depois a virada para a vitória. Como vocês têm trabalhado também esse recurso da bola parada para ser uma solução quando, às vezes, de outra forma, não consegue fazer o gol? E jogos que têm poucas oportunidades, a vezes se definem nesses detalhes, como é uma bola parada. Felizmente a gente hoje conseguiu se encontrar no jogo de novo com o empate no gol do Leo Pereira, assim que bom, estamos felizes e continuar trabalhando para buscar excelência. Rapaz, o está carregado aí. Para pegar a pizza dele, né? Todo mundo está pedindo. Vamos lá. Léo, eu queria que você falasse sobre a primeira vitória. Para você deve ser muito especial jogar aqui. Uma vitória de virada, você sabe quanto é difícil aqui contra o Bragantino, independentemente de fase. E segundo, como é que vocês trabalharam esses últimos dias aí tão turbulentos fora de campo aí, principalmente envolvendo o De La Cruz? Bom, é um lugar muito especial para eu jogar aqui, porque passei muitos anos aqui, a minha mulher é daqui, a família dela está aqui também, então é sempre um lugar muito especial, uma cidade especial para mim, um clube especial também, um clube que me colocou no cenário nacional e que me deu a oportunidade para hoje estar aqui no Flamengo, no nível que eu tô. Então, mas mais feliz ainda pela vitória. Sabemos o quanto era difícil jogar aqui, o quanto tempo fazia que a gente não conseguia vencer aqui. Até eu estava brincando aqui que tiveram que me trazer para o Flamengo para a gente poder conseguir essa vitória. Mas muito feliz por quebrar esse tabu, vamos dizer assim, e principalmente por nos manter na parte de cima, nos manter próximo do hoje líder Cruzeiro, mas a gente sabe que a gente tem um jogo a menos e que pode ultrapassar. E muito importante, acho que, lógico que essas coisas a gente vê, a gente escuta o que vem acontecendo, principalmente na mídia, mas a gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito, muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo, consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso, um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando, mas como eu disse, a gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje e o quanto a gente vai apoiar ele durante a semana para que ele possa se recuperar e estar de volta junto com a gente. Obrigado, gente.
Adolfo aqui da Flamengo TV. Felipe, você certamente está aqui desde 2019, sabe a dificuldade que é vencer o Red Bull Bragantino aqui. Enquanto o Red Bull Bragantino em si nunca tinha vencido e agora consegue dessa forma, de virada, com mais um gol de bola parada, mostrando toda a força do seu trabalho no dia a dia. Eu queria que você comentasse a importância e o peso que tem isso, uma sequência pesada que tem pela frente. Primeiro, enaltecer o esforço dos jogadores que correram 90 minutos, sem parar, todos eles, né? E jogadores aí que vinham jogando menos, como no caso do Everton Araújo, que fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira e sempre gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Vinha é muito importante também pra gente, fez um excelente jogo. E falar do que você falou, né, que são muitos anos, não sei se são 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então, foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato, e vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. Isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação onde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. E ainda tem mais uma coisa, né? O Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, essa vitória, eu vou te falar a verdade, depois que o Flamengo empata o jogo, eu já estava pensando assim, pelo menos um empate honroso, né? Tava com o Cadu. O Cadu falou, não, mas nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, eu também acho que dá para ganhar. Aí sai o gol. Aí eu olho a tabela, fica 1 ponto do Cruzeiro. Dá uma recuperada e psicologicamente dá mais força na caminhada, né? Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais e aí conseguimos fazer o 2º gol numa grande jogada. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória histórica. Queria que você falasse 3 personagens do 2º tempo. Matias Vinha, que volta de uma lesão gravíssima no ano passado, entrou e deu um outro dinamismo à equipe. O Alacian, mais uma vez, entrando muito bem e sendo decisivo. E o Wesley, até podendo passar para a gente, né, se já tem alguma definição com relação ao jogador, que já tem uma negociação em andamento com a Roma, existem especulações a respeito até mesmo de seu substituto, e faz o gol importantíssimo, um gol que entra para a história do Flamengo, nesse confronto com o Red Bull Bragantino. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele titular hoje, era meu pensamento de começar com ele, mas até conversei com o Arrascaeta no jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar, né, com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi usá-lo no 2º tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde eu poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino exausto. Então, isso o futebol te devolve. O Wallace é um jogador... eu acho engraçado porque é um cara que entra em qualquer posição, compete o máximo e tá crescendo cada vez mais, tá se sentindo mais confortável com a bola, entra nesses momentos adversos e ajuda a equipe tanto a defender como a atacar muito bem. E uma coisa que ele tem, né, gols e assistências. Então eu
quis deixar no campo jogadores assim que mais tem números ali para poder virar o jogo, e ele ajudou muito. Por último, o Wesley. O Wesley eu não sei, eu acredito que eu até falei com o Boto agora, mas não falei sobre esse assunto, e não sei como está, só sei que é incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu, de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Então, mérito dele, ele trabalha muito, ele buscou, ele acreditou, e se realmente for assim, ele for concretizado, só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente, e que seja feliz sempre. Aqui, Felipe, tudo bem? Boa noite, Sidão Marinho do Eleitoral News. Flamengo, a partir de agora, entra numa sequência de jogos de Campeonato Brasileiro ao fim de semana, Copa no meio de semana, e a gente vê o elenco te dando cada vez mais opções, reforços da casa, e tem os reforços que estão chegando também para agregar o seu elenco. Queria te perguntar a importância de ter recuperação de jogadores como o Alan, o Everton Araújo, também o próprio Vinha que entrou, o Alacian, para essa sequência, e como você vai utilizar o seu elenco num todo nessa sequência de jogos de Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Libertadores, que daqui até o fim da temporada deve ser assim. Obrigado. Bom, eu, como falei no outro dia, eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm, e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Eu sei que eu coloco uma responsabilidade em cima de mim, mas eu não tenho problema em falar isso, porque é o que eu sinto. Eu vejo eles todos os dias, como eles treinam, como eles se comportam como grupo, e eu não tenho dúvida disso, né? E por mais que sim, são muitos desfalques, a gente vem com um elenco curto, mas são jogadores muito competitivos, e a gente pode suprir bastante essas baixas aí, essas faltas de jogadores como o Eric, como o próprio Nico, como o Alan, jogadores importantíssimos, né? Os dois laterais, que vocês já sabem bem, então esses jogadores, como são tão competitivos, faz com que a equipe compita onde vai e sempre possa lutar pelos 3 pontos. Felipe, aqui, o Flamengo mais uma vez teve uma situação envolvendo exposição de jogador. Não é a primeira vez, é a segunda em um período muito curto, e eu falava que se o Flamengo tivesse um técnico qualquer, isso conseguiria entrar no grupo. Eu queria saber como é que você está fazendo para gerir todas essas situações, porque eu imagino que isso acaba que estoura em cima de você. O jogador deve chegar para você para falar alguma coisa, outras pessoas chegam em você e falam. Como é que você está fazendo para que esses problemas de fora não interfiram no seu trabalho? Por exemplo, o jogo de hoje a gente viu todo mundo correndo, todo mundo se dedicando, todo mundo querendo, todo mundo entregando. Como é que você tem feito isso? Bom, primeiro dizer que é um grupo muito bom. É um grupo que gosta de trabalhar, que quer vencer, que quer ganhar. Eu lembro muito quando vinha o treinador, eu era jogador ainda, e o que mais a gente queria era treinos chatos, treinos que nos dessem soluções para poder vencer, né? A gente esse grupo não era um grupo que gostava de rachão, de treino divertido. Eu queria sempre o caminho para a vitória. Então, como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm, quando eles se unem, da força que eles têm, e essas coisas externas machucam. Mas, no final das contas, é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, e por isso que é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas, como eu falei, eles mesmos se blindam, se conversam entre eles, e é o que está no alcance, porque, no final das contas, o futebol são dos jogadores, né? Pode estar explodindo tudo fora, no final das contas, que são eles que entram no campo, e a imagem deles que está exposta, então eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo, e eles têm demonstrado isso. Felipe aqui, Diego Pérez da Rádio 102 FM aqui de Bragança. Na última coletiva, você falou um pouco sobre o Fernando Seabra, que você acompanhava o trabalho dele no Cruzeiro, já tinha estudado, tinha ele como referência. Gostaria de saber se o Bragantino, de alguma forma, até no gol do Bragantino, te surpreendeu, o que você achou desse time do Bragantino, e se, de alguma maneira, você vê o Bragantino nessa briga, ou é realmente uma surpresa o Bragantino estar ali na parte de cima da tabela? Não é nenhuma surpresa para mim. Eu conheço o Seabra
de conhecer o trabalho dele, né, quando ele começou no Cruzeiro. Eu sou bastante amigo do Paulo Autuori, que foi o cara talvez que tenha dado toda a confiança para ele no Cruzeiro, e a partir daí me interessei muito pelo trabalho dele. Tem um analista que trabalhava com ele que é meu amigo, e eu sempre fazia perguntas, me contava como ele trabalhava, porque eu via que o time dele era muito bem organizado e com as ideias claras, os conceitos, as soluções, e isso me chamava bastante atenção desse tipo de treinador. E a gente vê que é um time muito difícil. Aliás, é um dos times que melhor pressiona para mim do Campeonato Brasileiro. Depois, para jogar é muito difícil, porque também tem jogadores rápidos, fortes, com soluções, e na qual não me surpreende que o Bragantino esteja na parte de cima da tabela. Agora, brigar pelo título num campeonato tão longo, com tantas viagens, num calendário tão complicado, aí já são palavras maiores. Mas não sei se foi 2 anos atrás, né, 2023, o Bragantino estava na briga até o final. Então, pela estrutura, pela organização, não tenho dúvida que é um time que sempre vai estar aí na parte de cima da tabela quando tiver assim. Obrigado, Felipe. Boa noite, pessoal.